Salve, salve, nação colorada, tudo certo? Vamos acompanhar e comentar o que o pessoal do Sala de Redação falou sobre o Inter hoje. Lembrando que hoje é dia de Inter, dia do jogo do Inter contra o Real Tomayapo no estádio Beira-Rio. E aí, o que você acha? O Inter ganha hoje? Ou vai ser um achipato da vida, né? Antes, vou falar do nosso parceiro, a gráfica Caco Design, tá? A gráfica Caco Design, ela produz etiquetas termocolantes, etiquetas escolares, tag para mochilas. Acesse o site cacoadesivos.com.br. Lembrando, todo novo membro do canal que se tornar membro do canal vai ganhar um kit de adesivos da Caco Design diretamente na sua casa. É barato demais, minha gente. É R$ 4,99 por mês. Você estará ajudando o meu canal e vai ganhar de presente esse kit de adesivos do Inter na porta da sua casa. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber mais conteúdos como esse. Bora pro vídeo. Vaguinho, hoje vai ter problema lá? Ou quanto é que dá pra botar na KTO hoje? Vitória do Inter, eu vou botar 2.000. Eu já perdi 1.000 ontem. Hoje eu vou botar 2.000. Eu gosto de brincar na KTO com pouco dinheiro pra trazer mais emoção pro jogo e tal. Mas. Não, tu acha pouco dinheiro? O Inter tem a obrigação de ganhar. Dinheiro, 2.000? Ganha bem. E pra ti equivale a 5 centavos, meu. O que é pouco dinheiro pra ti, Vaguinho? Vamos falar claramente. Pouco dinheiro? 20 pila. Se pro Pedro 2 é pouco, pra mim é 15 centavos. Não dá, mais ou menos essa a proporção. Aí não dá, né, Vaguinho? Vocês estão falando ainda, eu tava é uma indigência. O Pedro tá perguntando sobre o jogo de hoje, contra o Real Tomayapo. O Inter tem a obrigação de ganhar esse jogo, mesmo sem o Ener Valencia. Rodrigo Oliveira tá entrando aqui para confirmar a informação sobre a lesão dele. Mas o Inter se preparou para isso, né? Para em eventual perda de titular importante, ter reservas à altura, se não à altura, mas encurtando a distância entre um e outro. E o Inter começa o jogo hoje com Alário e Borré no ataque. Acho que o Kudê acerta, puxa o Alan Patrick para trás. A composição do time que temos é um time bem ofensivo, né, Diogo? Com Thiago Maia na primeira função. Aí a linha de 3 tem Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley. E 2 centroavantes, né? O Alário e o Borré. Ele mantém o desenho dos titulares, quando ele recua o Alan Patrick. Isso, ele mantém o desenho, mas recua um pouquinho o Alan Patrick. É um jogo pro Inter vencer, retomar a confiança, mas o meu olhar está todo voltado. Claro, tem que ganhar o jogo hoje, né? Copa Sul-Americana, apesar de alguns menosprezarem, daqui a pouco estarão ao nosso lado nessa competição. É importante, mas o Campeonato Brasileiro é mais importante, Pedro. Vaguinha já deu a deixa. Sábado contra o Bahia é a nossa obsessão também. Só que somando ali, o Léo estava falando da maratona do Grêmio, os times que estão em Sul-Americana e Libertadores, agora no Brasileirão, estão todos esgualepados com relação a isso. O Inter tem 18 dias, 6 jogos. É um jogo a cada 3 dias. Isso. No caso, E por o Grêmio também. Ele tem 5 em 16 dias, é a mesma coisa. E por isso, a maioria do torcedor, a maioria dos colorados quer ou gostaria de ver hoje o time titular em campo. Força máxima, todo mundo. Mas a gente tem que entender que são 3 jogos, tá? Agora, Real Tomayapo, Bahia e Palmeiras. Qual é o jogo que o adversário é mais fraco? Real Tomayapo, é esse hoje. time aí que tu tá desenhando, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alário, o time Borré, é Alan Patrick, tá tudo certo. O time é Rocher. Descansa um ou outro, mas é um time Rodrigo forte. tá aqui, o Rodrigo é o repórter, mas ele pode passar a escalação, né, Rodrigo? Não, se for essa escalação, que tem Alan certo. Patrick, que tem Alário, que tem Borré, que Bruno tem o Henrique. Wesley, que tá jogando mais do que o Wanderson no momento, aqui você não tá preservando, você tá dando oportunidade a quem tá pedindo no campo a oportunidade. Aqui tem um time que na figura do Alan Patrick presente, respeita a resposta que o Inter deve à sua torcida. É que houve um momento que o time que foi anunciado tinha Rômulo, Tinha Bruno Gomes, o Wesley e Gustavo Prado. O time é Rocher, Hugo Malho, Igor Gomes, Mercado e Bernabé. Reserva. Thiago Maia. Não, o Bernabé não dou pro reserva porque o René não é um titular que você não discuta, O né? Bernabé ninguém viu. Não, então vai ter que E ver o jogando. René as pessoas viram. Isso mas talvez Thiago é a Maia, prova Bruno encontrada Henrique, reserva. Alan Patrick, Wesley, Isso. Alário e Borré. Esse é um time titular, né? Esse é um time que... Qual é o time Mas não é titular um time do Inter, preservado. tirando lesões, tá? Porque o Arangues fez a cirurgia no olho. Bustos, Vitão, Mercado e René. E o centroavante tá... O time do Kudê é Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René. Agora com o Thiago Maia, Arangues, e aí a gente não sabe porque ele fez a cirurgia no não olho. tem o Ener Valencia, hoje ele não tem o Arangues também, mas assim, o time é Thiago Maia, Bruno Henrique, Maurício, Alan Patrick e Wanderson e o Borré no ataque. No critério em que preservação significa enfraquecer o time, as preservações seriam Bustos, Vitão e Wanderson. Não sei se vocês concordam. O único que enfraquece é o... Tá, Maurício tá no banco fora, hoje. Tá no banco. O Inter divulgou a lista de relacionados. Mas então enfraquece também na ausência do Maurício, né?
Exato, eu não coloquei o Maurício nesse ponto porque o Maurício tem aquela questão do ambiente, da expulsão e tudo mais, mas ele vai estar no banco, diferentemente do Robert Renan. Sim, e a meu né? ver, a principal novidade na lista de relacionados é a ausência do Robert Renan. É o único Esses jogador dois, que né? tem condições físicas, vinha sendo relacionado e não será por razões óbvias. Quando ele estivesse andando do vestiário até o banco, ele seria hostilizado e isso criaria uma instabilidade que poderia prejudicar o time. Faz sentido. Mas esse time desenhado pelo Vaguinha, que o Rodrigo vai reconfirmar, é um time que tem bons atacantes, bons Time meio-campistas, jogadores Gosto do que time. nesse momento estão jogando melhor do que titulares anteriores, tipo Wesley no Wanderson, que parou de jogar futebol. E um detalhe, quando a gente diz qual é o time do Kudê, nós podemos dizer qual é o time que o Kudê escalou como titular até fracassar. Ele agora vai ter que encontrar outro Exatamente. time. Tá lá no Concordo Rodrigo, só a linha de 3 ali, que fica à frente do volante. É Thiago Maia, aí os 3 meias. Só repete pra mim. Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley. Isso. Então o Wesley joga do lado direito, hein? Porque o Bernabé e o Wesley no mesmo lado, eles vão se bater. Tem um outro E ponto. o Malho vai jogar de lateral. O Malho é um lateral que segura mais. Olha Tem isso. outro ponto que me chama a atenção nessa escalação, que é o fato de o Kudê gostar de laterais ofensivos. Na primeira passagem dele, ele jogava com Saravia e Moisés bem espetados, quase como pontas. Nessa Verdade. segunda passagem, por ele ter o René, que é um lateral mais defensivo, o Kudê mudou. Ele coloca um ponta, que normalmente é o Wanderson, na esquerda, bem espetado, e o Bustos equilibra com ele quando o Inter está com a bola. É que lá da outra vez ele tinha Edenilson e Patrick. E O Bosquilha. Que era uma linha de 3, os dois da ponta vêm pra dentro, né? E abria os laterais. tinha o Musto, que recuava para a função de quase um Terceiro terceiro zagueiro. zagueiro para dar liberdade para os dois laterais avançarem. Fazer uma faltinha ali também, né? Não, o Musto tinha que ter outra coisa. Fazer Não uma falta conseguia ali. jogar direito e ainda levava o cartão. Eu não sei se Inclui isso no que se que o Musto mas fazia. o Musto, na verdade, ele foi reserva em boa Musto era parte. uma lenda. Quase Não. todo o período dele no Inter, né? Foi O titular era o Lindoso. Mas faz Não, Lindoso era ele assim. foi reserva. Não, ele foi reserva em Tem um Grenal que ele é expulso, não tem? Atuações dele. Teve um Dois Grenal, Grenais. não, teve um Grenal que ele foi tirado da cartola e foi colocado e foi mal, e foi expulso. Agora, o Musto foi um grande fracasso no Internacional. ele foi reserva, Sabe, não toda foi- vez que não falar é no Musto, Ele perde o toda lugar vez do que time, falar né? do Musto Musto, é uma lenda, se uma referindo a opções do Eduardo Cudê, esse emblema, o Cudê não pode perder. Da mesma maneira que ele tem acertos. Mas esse emblema ele não pode perder. Aquele Inter foi atrasado. O Musto foi marcante pelas atuações horríveis dele em Grenal, pelas expulsões, mas em grande parte da passagem dele, ele era um cara que no máximo entrava no segundo tempo e no final nem isso. Mas o que chama atenção nessa Mas por ideia isso, de- né, Léo? Por isso porque não jogava nada. Ele veio e perdeu exato. o lugar. Não, Não, foi mal. ele é um cara que no Rosário ele encantou a todos quando jogou contra o Grêmio, mas depois não confirmou aqui. O ponto que o Rodrigo traz é interessante, porque quando tu tem dois laterais como Moisés e Saravia lá, que eram laterais quase ponteiros, jogavam espetados, e agora tu tem a alternativa de fazer isso com Bernabé de um lado e Bustos de outro, tu te permite colocar um meio-campo mais recheado, com jogadores com uma característica um pouco mais de marcação, para liberar esses dois laterais. E eu acho que ali na frente, Rodrigo, tu vai ter um Thiago Maia e tu vai ter ao lado do Thiago Maia, ou mais à frente, um Arangues, ou até um próprio Fernando, Alan Patrick. Entendeu? E aí, para ter os dois atacantes na frente e dar sustentação para esse trio, Alan Patrick e os dois atacantes, então tu vai poder ter um tripé no meio de jogadores mais marcadores. eu trouxe esse assunto porque, a meu ver, não a meu ver, é sintomático. Se joga hoje o Bernabé, que é mais ofensivo, o lateral direito é o Hugo Malho, que é mais defensivo. Quando o time titular tem o Bustos, que é mais ofensivo, e o René, que é mais defensivo. Para o Kudê, como bem lembrou o Léo, colocar Bernabé e Bustos juntos, ele teria que reforçar o meio-campo de uma forma que não estará reforçado hoje, porque o Thiago Maia, não sei se Mas vocês hoje- concordam, mas hoje não é não- aquele cara que recua. E aí, Hoje não precisa Maurício, reforçar nada Wanderson, defensivamente. Pelo amor de Deus, hoje tu tem que Hoje eu tô jogar. jogando 2.000. Tu tem que jogar Não, com 30 tu tem mil e pra que- cima. Tu tem que ganhar o jogo. ensaiar O movimentos, Wanderson- tu tem que ensaiar mecanismos de marcação, mesmo que seja um time fraco, tu tem que ensaiar esses movimentos, né? De posicionamento, de cobertura. O Fernando tá fora, Rodrigo. O Fernando fica no banco de reserva. Está o- relacionado, mas não Ô, começa. Léo, o Bruno Henrique, na minha opinião, volta pra posição onde ele mais rendeu no Inter no primeiro semestre. O Bruno Henrique Quando o Arangues era depois... primeiro e ele fazia esse Isso. lado, né? Quando o Bruno Henrique joga um pouco mais à frente, o resultado dele é 1. Quando o Maurício volta pro time e o Bruno Henrique é recuado, ele cai demais de rendimento. Na verdade, não é nenhum recuo, Vaguinha. Na verdade, ele vem pro meio. E o Maurício, entendeu? O Maurício vira esse cara que vem da ponta pra dentro. Ele vem por dentro, né? Ele deixa de ser o cara agudo pelo lado direito e entra pra fazer a função do Alan Patrick. Sobre- E o Alan Patrick vira segundo Eu tenho uma atacante. pergunta para fazer. E o Maurício não gosta da expressão, Eu tenho mas uma pergunta para Isso que é fazer, porque pianinho eu, aqui. Não é bom. eu não desconheço a irresponsabilidade. Não Eu gosto. coloco como irresponsabilidade do Robert Renan na cobrança daquele pênalti. Até porque eu tenho. Me falaram isso, eu não é que eu não quis acreditar, mas eu dei todo o desconto possível que o Robert Renan teria nos treinamentos treinado. Treinou. Informação. Se liga bateu nisso. da mesma maneira e não fez. Não fez, o goleiro do time Três? júnior pegou. Então- Eu não sei o número, mas Eu ele fiquei bateu sabendo. e o goleiro do time júnior Ah, mas pegou. Então tá, então nós temos a mesma informação. ninguém viu Então eu não ele tô fazendo sozinho, isso não tô. Olha isso. Então E a ninguém fonte sabia.
Exatamente. Mas então tá, tirando aquele sacrilégio que o Robert Renan fez, o que eu quero saber é o seguinte: quantas vezes a gente tem lembrança dele ter falhado como zagueiro e comprometido o time? Não chegou a comprometer, No tá, Zé? Grenal tem Mas aquele calcanhar pra dentro, lembra? ele fez algumas coisas que o Cudê não gostou e ele cai na hierarquia dos zagueiros. O Igor Gomes passa ele, tanto que lá no Juventude, lá no jogo do Alfredo Jaconi, ele começa o jogo, o Igor Gomes começa o jogo e o Robert Renan fica no banco. Perfeito. No final da primeira fase. Mas assim, É o de ter resultado em gol, não, mas é que tá, não pra mim é o aconteceu. suficiente pra ele não ser titular, perfeito. Agora, pra não ficar no banco, eu acho que, porque hoje não tem, ao que eu saiba, hoje não tem previsão de decisão por pênaltis. Não, mas aí eu acho que é é uma só questão de da preservação de torcida. Mas então Questão de ambiente também. né? Muito bem, criar então um daí vão ambiente que o preservar. inviabilize Então, completamente. Então tá. Pra recuperá-lo, eu acho. Talvez fora de casa até jogue. Bahia. O próximo jogo da Libertadores. Qual é o que vai ter menos gente no estádio pra pegar mas dois? não é isso assim, Zé. 5-0 hoje. Isso, E sábado tá tudo bem. Aí pode botar ele no banco. Faz uma tá tudo vitória, certo. muda o É que eu ambiente. sou contra a aí vai. lacração mesmo do Robert Renan tendo feito uma coisa que é inexplicável. Não, mas eu acho Ele tinha que que ser multado. Dinheiro. É uma linguagem muito usual profissionalmente. Dinheiro. Vai lá e é multado por má conduta. Acha um jeito, multa ele. Agora, essa coisa de ficar lacrando não é comigo. Mas eu acho que o Inter não quer lacrar ele. O Inter quer Nesse recuperá-lo. momento até tenta preservar. Eu consigo compreender a ideia da ausência dele no banco hoje pontualmente. Mas uma coisa que eu entendo que o Cudê vai ter que corrigir, entre outras tantas de um treinador ainda em formação e que se orgulha do que deveria preocupá-lo, que é jogar de um jeito só. Eu só jogo assim. Isso não é qualidade, isso é defeito. Mas uma coisa que ele precisa entender em algum momento é que algumas das medidas que ele faz coletivamente para liberar, abre aspas, jogadores, elas deram errado anteriormente porque os jogadores não tinham qualidade ou protagonismo suficiente para que fossem liberados. Você montar uma estrutura para liberar o Moisés é montar a estrutura de uma usina para acender a lâmpada. Você montar uma estrutura para liberar o Edenilson é a usina para a lâmpada. Você monta a estrutura para liberar o Alan Patrick. Você monta a estrutura para privilegiar o Valência. Mas para liberar o Edenilson, para liberar o Moisés, você não monta estrutura nenhuma. Eles são jogadores que têm que fazer parte da estrutura que libera alguém. Então o Cudê, para este time que ele está montando, ele vai ter que liberar o Alan Patrick para ter o melhor que ele pode oferecer em termos de criação, para que ele entregue bola no Alário e no Borré, mas de resto os jogadores vão ter que correr por quem tem mais talento. Mas isso vale para sábado, né? Porque o jogo hoje, convenhamos, esse time aí Não, dá pra Se a gente pensar pensar assim, o hein? Inter com os dois laterais mais agressivos, os dois argentinos, o Bustos e o Bernabé, imaginemos assim que vai ter dois tripés, tá? Um com os jogadores mais de marcação, ou de os meio-campistas, e um tripé com os dois atacantes e o Alan Patrick, tá? Porque pra tu jogar com Alan Patrick, Ener Valencia e Borré, mesmo que o Ener Valencia e Borré marquem muita saída de bola, sejam agressivos na marcação, tu tem que ter compensações. Sim, perfeito. E tu vai ter dois laterais que vão estar projetados. Então eu penso assim que ele pode ter um tripé de meio-campistas, vamos lá, com Fernando, Thiago Maia e Maurício. Ou Fernando, Arangues e Maurício, enquanto o Maurício estiver aqui, ou Thiago Maia, Arangues e Bruno Henrique. Eu entendi o raciocínio, perfeito. Léo, pelo que eu tenho de informação do pensamento do Cudê sobre jogadores do time do Inter, e aí eu cito aqui um específico, o René, ele não tira o René do time. Ele gosta muito do René, né? Ele adora o acho que René. a gente tá fazendo assim um redesenho com o Bernabé, mas acho que ele não veio para ser o atacante pela esquerda, sabe? Ele veio para ser uma alternativa. É, alternativa. Tomara que dê certo, né, Diogo? E tomara que seja um baita lateral no seu Isso é campo. como diz o CCD, ninguém ouviu falar, mas estão fazendo... Não, eu acho que eu não me vejo, Ninguém eu não ouviu me vejo jogar. em condições aqui para criar uma expectativa de disputa de posição entre René e Bernabé. Por mais que a gente conheça o René, suas virtudes e seus defeitos. O Bernabé, para mim, é um jogador totalmente desconhecido. Não tem vergonha Vou nenhuma de conhecê-lo. dizer isso. Eu acho que é importante isso, porque ninguém conhece. Se o Bernabé passar aqui na Érico, nesse momento, tá, Pedro? Ninguém sabe quem é. Se o Bernabé passar aqui na Érico, ninguém sabe quem é o Bernabé. E não tem defeito nisso, a gente não sabe. Ele tem mullets. Pra quem quiser, ele tem mullets. É o único jogador que usa. Isso, lembrando, só tô querendo dizer o seguinte, não tem por que a gente não admitir isso, entendeu, Pedro? Eu tô lembrando de alguns esse rapaz laterais. aqui disse? Ele disse que tem mullets. Ele tem mullets no Aquele cabelo compridinho no ombro. Aquele cabelo que... Mostra ali na nossa live, Que vou mostrar. Esse não é o... Já vi um Não é o comentarista. Bernabé, tá? Mas só pra didaticamente Tem ilustrar um o que são os comentarista aqui desse programa que usava mullets. Nos anos 80 que usava mullet. Usava, e Isso, camisetinha isso. dobrada no braço. Eu conheci o cara também. Não. Muito intimamente. Bom pra O cá. CCD usa mullets. MacGyver, Maurício. Parecido com o MacGyver. Mas já me chamaram de Chitãozinho, Chororó, Fábio Júnior, Rock Quero dizer uma Rock, coisa. Matias, Thiago Matias, Tadeu Matias. Esse homem do Roberto mullets, Matias. agora tá ali. esse homem do mullets que hoje tem uma sensual cabeleira branca, esse cara, em primeiro lugar, ele é muito competente. Isso é mullet? Segundo lugar, ele é um encantador de celebridades, e por sua competência, é claro. É o cara aquele que Luciano do Vale, um dos maiores, se não o maior,
queria trabalhar com ele. É verdade. É o cara que Galvão Bueno gosta de trabalhar com ele. É o cara que Pedro Ernesto... É o cara que Pedro Ernesto não aguenta quando ele tá de férias. Eu não vou reagir a nenhum elogio desse, fique tranquilo que eu só tô aceitando. Outro que não aguenta quando o Maurício tá de férias é o próprio Maurício. Quer encerrar de Inter, porque tem uma informação importante sobre o Ener Valencia, que é o jogo importante. Informação tem prioridade. Olha. Por favor, agora. Eu vou primeiro ler a nota divulgada pelo Inter há pouco sobre o Ener Valencia, depois eu vou complementar com as informações minhas e do Vaguinha a respeito Uma nota disso. bem clara, né? Foi transparente a nota. Bem transparente. A nota diz o seguinte: o atleta Ener Valencia sofreu um trauma no pé direito durante a partida contra o Grêmio. Realizou o tratamento para a lesão. Na sequência, durante o primeiro jogo da semifinal contra o Juventude, acabou tendo um novo trauma na mesma região. Mesmo com o quadro de dor e inchaço, foi decidido pelo departamento de futebol com o atleta sua utilização para o segundo jogo da semifinal. Esse retorno acabou tendo uma regressão do quadro. Desta forma, necessitando afastamento para a recuperação completa do jogador. Sendo assim, Ener ficará de fora dos próximos compromissos do Inter, tendo seu retorno previsto apenas quando estiver completamente recuperado da lesão. Essa é a nota, portanto, o Ener teve uma regressão, porque jogou no sacrifício, afinal o jogo era importante, e a partir daí o que é informação? O problema do Ener é que ele tem edema ósseo no osso do peito do pé. Edema ósseo é uma inflamação que é bem mais leve do que uma fratura, mas é uma lesão que precisa ser tratada com gelo, com remédio, com tratamento. E a estimativa, informação trazida ontem pelo Vaguinha, é de parada de 3 a 4 semanas. Na nota 6 do Inter, jogos. se eu sou dirigente, eu também não ponho o que eu vou dizer agora na condição de jornalista e não de dirigente do Inter. A lesão do Valência começa num carrinho que ele toma do Bustos no aquecimento do Grenal. Tá errada a nota. Dali ele sai mancando pro vestiário, ele tem uma segunda pancada, pé com o Kahneman dentro do Grenal, mas eu consigo compreender, por isso que eu tô sendo bem específico. Eu dirigente do Inter, a minha nota também começa na pancada que ele toma dentro do Grenal. Mas a vida real é que ele começa a ser lesionado num aquecimento por um carrinho de um companheiro, que não fez por maldade, fez por imprudência, não fez por maldade, mas não devia ter feito. Mas tem um fato nessa nota aí. Tem um fato. Que é a transparência, quer dar informação? Não, o Inter perde o seu melhor jogador porque priorizou o Campeonato Gaúcho. E aí, gurizada, o que vocês acharam dos comentários aí do pessoal do Sala de Redação? E a escalação que eles passaram? Rocher, Malo, Igor Gomes, Mercado, Bernabé e Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Borré e Alário. O que vocês acharam dessa escalação? É uma escalação boa pra gente passar o rodo nesse Real Tomaiapo? Deixa aqui nos comentários e não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais conteúdo. Um abraço, tchau, tchau.